A gente colocar no YouTube. O meu não apareceu. Mas já foi, já está gravando. Tá muito bugado. Tá certo. Ó, semana passada nós falamos sobre variação linguística. Inclusive, a gente corrigiu uma atividade que era sobre o que é variação linguística, né? A gente viu um pouquinho aqui o conceito de preconceito linguístico, o conceito de variação linguística, quais são as variedades que existem no nosso país. Nós vimos que existem diferentes tipos de falar no Brasil, e a gente não pode ter preconceito com nenhum deles, certo? A gente não pode ter preconceito com o jeito do outro falar, com o jeito do nordestino falar, nem com o jeito do sulista, do gaúcho. Então, todos esses falares, eles são diferentes, mas não tem nenhum mais certo ou mais errado do que o outro. Eles são diferentes. Vou passar para vocês aqui o slide para a gente continuar. E vocês dizem aí se estão vendo. Só um minuto. Conseguem ver o slide? Falem no chat se vocês conseguem ver. Ótimo. Então, ó, vou passando rapidinho aqui, porque essas coisas a gente já viu, tá certo? Existe a variação linguística que é histórica. As palavras, elas mudam de acordo com o tempo em uma língua, né? Então, antigamente se chamava Volmensei, quando eu queria falar com vocês. Volmensei fez isso, Volmensei fez aquilo, Vassuncei já colocou a roupa para lavar. Então, o tempo foi mudando e a gente chegou a uma redução dessa palavra. De Volmensei passou para Vassuncei, ainda aumentou, né? E de Vassuncei foi para você, de você para você, de você para ser, e daqui a pouco a gente não está falando nada, a gente só está falando, enfim, não sei o que a gente está falando mais. Mas na internet a gente já fala VC, né? Então, vejam que a língua, ela muda de acordo com a história. Farmácia, que antes se escrevia com PH, hoje se escreve com F. Então, isso aí são as variações históricas da língua. Variações sociais são aquelas que têm o uso de gírias, certo? Uma senhorinha aqui, ó, vejam aqui no cantinho, uma senhorinha, o jovem tudo falando, rola, é nóis. É nóis, só, demorou, tal, beleza, falou, chegou, vamos chegar, bora sair, bora chegar, e a velhinha sem entender nada. Então, vejam aqui que existe um tipo de variação que é social. Dependendo da sua idade, dependendo do seu grupo social, você vai entender ou não determinadas gírias, determinadas palavras, determinadas variedades, certo? Quer dizer que os jovens, eles estão errados de falar assim? Não, eles não estão errados. Eles, na verdade, falam de uma forma diferente do que esses mais velhos falam, certo? Mas nenhum nem outro está errado. São formas diferentes de falar. Vamos passar essa aqui. Variação situacional. Dependendo da situação em que você está, você usa uma forma de linguagem diferente. Se eu vou falar com a diretora, eu vou falar de uma forma diferente. Se eu vou falar no WhatsApp com um amigo, eu vou falar de uma forma diferente. Se eu vou falar no computador, no bate-papo, é diferente de eu estar falando para vocês em uma aula, tá bom? Então, existem essas diferenças de acordo com as situações. Qual é a situação que você está usando para se comunicar? Esse não é verdade, a gente não diz que ele está errado. Na verdade, ele está adequado à linguagem de internet. Mas, se a gente for colocar um não é verdade numa prova, aí vai considerar inadequado, porque na prova você tem que escrever com a norma padrão da língua portuguesa. E o que é norma padrão, que a gente viu, né? O que é norma culta ou variedade urbana de prestígio, a gente viu muito bem na aula passada, que é aquela norma que está nas gramáticas. Tá vendo esse livro aqui, ó? Esse livro aqui é uma representação de uma gramática. Deixa eu mostrar para vocês uma gramática. Ó,
Vem aí. Vejam aqui, ó. Isso aqui de 700 páginas, isso aqui é uma gramática. Gramática escolar da língua portuguesa. Então, a forma que a gente deve falar numa prova, que a gente deve falar em uma entrevista de emprego, ou então, sei lá, que vocês devem falar com uma carta, uma redação que vocês forem escrever para ganhar algum prêmio, para determinado prêmio. Tudo que vocês forem escrever assim, que seja mais sério, mais formal, vocês precisam usar a norma padrão da língua portuguesa, certo? Norma padrão é isso aqui, é a gramática que os gramáticos inventaram, que os gramáticos usam. E é essa norma padrão que a escola deve ensinar para vocês, como a gente viu na aula passada. Qual é a missão da escola? Porque pensa bem. Cara, se você já nasceu, você nasce falando português, nasce, praticamente. A primeira palavra que você fala é em português. Papá, mamã. Ou então vovó, vovô, ou então titi, titi. Você já fala alguma coisa em português, certo? Então você nasceu falando português. Aí depois você começa a aprender outras palavras e tal, e começa a crescer, a aprender outras coisas além de palavras, mas você começa a aprender palavras também. Então, chega um tempo, quando você tem 4 anos, 5 anos, que você entra na escola, que você já sabe falar um monte de coisa. Mas por que a gente entra na escola? Por que a gente estuda português na escola se a gente já nasceu falando português? E aí a resposta é justamente essa. A gente vai para a escola para aprender a norma padrão da língua portuguesa. A gente vai para a escola para aprender a falar de uma maneira formal, tá certo? Então, quando a gente fala com uma namorada, por exemplo, ah, Xoxô, ah, meu bem, meu benzinho, eu te amo com TI, etc e tal. Ou chuchu. É assim, né, que se fala, Kevin? Chuchuzinho. Você é tão linda. Então, quando a gente fala assim, a gente está falando de uma forma adequada a essa situação. Por quê? Porque a gente está falando com uma namorada, com um namorado, a gente está falando com uma pessoa numa situação informal, numa situação do cotidiano, do dia a dia. Mas se a gente vai falar, por exemplo, com uma diretora, com uma professora, a gente não vai falar dessa forma, né? Então, a gente tem que se adequar a nossa linguagem, ao nosso vocabulário, às diferentes formas de falar. Eu vou passar um vídeo para vocês, que a gente vai ver agora, e a gente vai ver no final da aula também. A intelectualidade, ela é um... Presta atenção aqui. Me digam se vocês estão vendo e ouvindo. Não. Só um minuto. Só para eu introduzir esse vídeo. Estão vendo o mouse aqui? Fala no microfone. Estão vendo o mouse? Sim. Beleza. Esse cara aqui, ó. Sim. Esse cara de camisa azul, meio jeans, eu acho, tênis branco, ele se chama Giovanni Martins. Ele é um escritor, ele estudou só até o 7º ano do ensino fundamental, e ele escreveu um livro chamado O Sol na Cabeça. Esse livro, ele foi bastante discutido e foi para uma feira internacional literária, Festival Internacional Literário, que contava com escritores de todo o mundo, né? E esse cara aqui, ele escreveu sobre o cotidiano nas favelas. Ele é morador de uma favela no Rio de Janeiro, e ele escreveu sobre o cotidiano das favelas no livro dele. Só que no livro dele, ele usa umas palavras tipo vocabulário com gírias, com pessoal, que o pessoal lá da favela muitas vezes usa, né? Com gírias, e principalmente aquela fala que o povo diz que é, fala de maconheiro, não sei o quê, não sei se já ouviram falar isso por aí. Não, esse negócio é fala de maconheiro, porque usa aquelas gírias bagulho,
vou dar não sei o que, um ferro, que significa arma, né? Essas coisas. Então, muitas vezes, essa literatura, né, esse livro escrito por ele, sofre preconceito linguístico. Por que sofre preconceito linguístico? Porque a linguagem que ele usa nos livros é uma linguagem que as pessoas geralmente não gostam, as pessoas grandonas da elite, entendeu? Aquelas pessoas grandinhas, ricas e tal, que querem determinar tudo que a gente faz no mundo. Pronto. Essas pessoas, assim, muito chiques, muito cheias de mimimi, elas têm preconceito com esse tipo de linguagem, porque é uma linguagem da periferia, é uma linguagem de pessoas que estão excluídas da sociedade, certo? Então, essa linguagem, ela sofre muito preconceito no Brasil. Pronto, esse cara é o escritor. Esse aqui é um MC, que se chama Emicida. Ele é um cantor, o Emicida. Não sei se vocês já ouviram falar em Emicida, mas ele tem umas músicas muito legais e ele reflete sobre esse ambiente também da favela, do preconceito contra negros, né, do preconceito racial. E ele fala também sobre, com esse vocabulário, né, com essa linguagem mais informal. Informal é o quê? A linguagem do cotidiano, certo? Uma linguagem com gírias, de onde ele veio. Tá bom? Então, Emicida, Giovanni Martins. Vamos ver o vídeo agora. A intelectualidade ela é um conceito que foi sequestrado, e aí colocaram na porta desse lugar onde ela está trancada a língua. A intelectualidade ela é um conceito que foi sequestrado, e aí colocaram na porta desse lugar onde ela está trancada a língua, sacou? Várias pessoas que não têm acesso à norma culta, que são talvez a maioria das pessoas no país, tá ligado? Elas são diminuídas por não ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá ligado? Eu acho que você falou uma parada muito louca no começo, que é de como a gente corrige alguém que tá falando errado, se a gente corrige ela... agora já tá me perdendo o que eu ia falar, mas tá firmão. Se a gente corrige ela, se é educado ou se isso é um preconceito, a gente precisa fazer isso ou se é um preconceito. Eu acho que a gente tem a bondade de fazer isso, tá ligado? Mas tem uma parada muito bacana que é a maneira como você faz, de você mostrar isso e não querendo humilhar aquela pessoa. Não querer tá se ligado? mostrar superior, porque eu sei como é o correto. É porque nem todo mundo tem acesso a essa norma culta, sabe? O que eu acho mais interessante de uma escrita que nem a dele é porque ela traz todo um universo junto com ela, sabe? E me choca muito que o Brasil, quando olha para esse universo, tá ligado? Isso me deixa triste, porque esse é um universo que todos nós, em alguma instância, tem contato com ele na rua. Então, quão distante você está e como você considera esse Brasil um Brasil maldito a ponto de olhar para o momento que ele escreve com uma linguagem coloquial, você dizer que isso é errado. Você, às vezes, nem mergulhou no conteúdo do que ele está falando. O que o Emicida está falando, porque a noção de certo e errado no que diz respeito ao uso da língua, ela nasce com a própria ideia de gramática. Gramática, lá vou eu com o meu grego. Da onde, hein? Que vem do grego gramis, que é escrever corretamente. Que é grama, que vaca come. Grama é escrita. Então, gramática é o estudo ou a arte de escrever. Ora, você pensar a língua a partir da escrita e não da fala já é uma decisão cheia de consequências políticas e sociais. Porque em vez de você pensar a língua como um organismo vivo, dinâmico, de todos, você pensa a língua como um registro escrito. E pensem o que a gramática foi inventada há mais de 2000 anos. Pensa o que foi o registro escrito nesses séculos todos. Só uma pequena elite social gozava desse... Quem podia saber ler e escrever? Então, a invenção da gramática já nasce como uma invenção de classe e permanece assim ao longo do tempo. Calma que não acabou. Se você comentar aqui embaixo, seguimos juntos nesse debate. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para o papo. Toda semana... Vejam aí no chat. Eu coloquei o seguinte: linguagem coloquial é a mesma coisa que linguagem informal, do dia a dia. E linguagem culta é a mesma coisa que linguagem formal ou norma padrão. Peguem o caderno de vocês e escrevam isso no caderno de vocês. Corre, 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 pega o caderno e escreve isso aí. Pode escrever abaixo da atividade que tem história em quadrinhos. Escreveu o quê? O que eu coloquei no chat agora.
Linguagem coloquial é a mesma coisa que linguagem informal, do dia a dia. Linguagem culta é a mesma coisa que linguagem formal ou norma padrão. Escrevam isso aí para não esquecer. Não esquecer. Calma aí, professor. Certo? Estou operando. Vou escrever, peraí. Estou operando. Aqui o tempo passa tão devagar quando vocês estão todos em silêncio e eu em silêncio. O tempo passa muito devagar aqui. Professor, o que é para escrever mesmo? Isso aqui, ó, que eu tô... quero voltar para a escola. Botei agora no chat. Eu quero voltar para a escola. Amém, eu também. Também quero. Ei, não falem agora no chat, não, para não subir a mensagem, tá certo? Beleza, Christian. Linguagem coloquial é a mesma coisa que linguagem informal, do dia a dia. Linguagem culta é a mesma coisa que linguagem formal, ou norma padrão. A linguagem coloquial, a gente tem as gírias, né? A gente tem essa linguagem que é de conversar com colega, com irmão, com irmã, com amigo. Então, essa linguagem aí, ela é coloquial, é do dia a dia. E quando a gente está na escola, quando a gente responde alguma atividade, quando a gente responde uma prova, a gente está usando uma linguagem formal, oculta. Culta, não é oculta, não. Culta ou norma padrão, tá bom? E a missão da escola é justamente ensinar essa norma padrão. Mas ensinar sem preconceito, certo? Não é para dizer que a norma padrão é a correta e que é a correta acima de todas. Não. A gente tem que ensinar para que vocês usem a linguagem sem preconceito. Belezinha? Escreveram? Calma aí, professor. É o quê? Escreveu o que está no chat. Escreveram? Estou escrevendo que eu peguei o caderno agora. E aí, Vinícius? Espera aí que eu vou escrever. Não, eu só tava perguntando e aí, tipo, se tu tá em ordem, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas não tá tão bem, não. Porque Tá. a pessoa não pode nem sair. Aí quando a pessoa quer sair, eu quero ir pra escola. Aí quando tô dentro da escola, eu quero ir pra casa. Aí quando tô dentro de casa, eu quero ir pra escola. Aí eu quero ir pra escola. Agora, né? Quando chegar na escola, aí tu quer ir pra quadra. Que eu sei. Só bagunça. Eu sei como é. Isso não é... Eu quero ir pra escola pra sair dessa quarentena. Só pra fugir da minha tia. Ah, eu descobri um nome precioso nessa quarentena, Simone. Oh, que nome precioso, meu Deus. Oh, né, professor? Não, aí não. Vou desligar o microfone aqui pra fazer minha tarefa. Desligue. Então, gente, ó, linguagem, revisando, linguagem coloquial, não esqueçam, jamais não esqueçam. Linguagem coloquial é a mesma coisa que linguagem informal, do dia a dia. Linguagem culta é a mesma coisa que linguagem formal ou norma padrão. Posso passar? Vou apresentar aqui a tela. Vamos lá. Quem ainda não fez, vai fazendo e vai ouvindo, tá certo? Ó, vocês estão vendo aí a tela? Então, eu pergunto para vocês, para que servem as variedades urbanas de prestígio? E a gente viu,
para tornar padrão a comunicação dos interlocutores, certo? Mas ela também serve, de certa forma, por que para tornar padrão? Porque imagine, se a gente tem diversas formas de falar no Brasil inteiro, se cada um falasse do jeito que queria, quem é que danado ia se entender no Brasil? Não ia, né? Se cada um, imagine, cada um fala do jeito que quer. Eu falo oxente, isso aí pode falar, tudo bem. Mas cada um fala do jeito que quer. Diz que, vamos imaginar que eu resolvi chamar carteira de casa. Aí eu chego lá no sul e eles chamam casa de copo. Aí como é que eu vou conseguir me comunicar se em cada lugar é uma coisa diferente? Então, por isso que existe a norma padrão, existe a língua portuguesa padrão, que é para que a gente consiga se comunicar de uma forma mais comum, né? Que a gente consiga se comunicar com as pessoas do Brasil inteiro. Mas essa norma também, ela tem uma consequência, que é mais ou menos o que a gente viu no vídeo, e a gente vai revisar aquele vídeo. Quando a gente tem uma norma, a gente tem, digamos assim, uma bola. Vamos ver aqui a bandeira do Brasil. Vamos imaginar isso aqui. A gente tem uma norma, presta bem atenção aqui. A gente tem uma norma no centro, certo? Digamos que essa bolinha azul aqui, ó, essa bolinha é a norma, é o que está no centro. É o que tem mais poder na nossa sociedade. É o poder. Poder. É o poder. Isso aqui é a norma. É o poder, entendeu? A norma é o poder. É o poder da Barbie. É o poder de todas as Barbies que existem no Brasil. Mas não estou dizendo da Barbie boneca. Eu estou falando que esta boneca aí, essa Barbie, ela representa uma porção significativa do nosso país. Que porção é essa? São as pessoas ricas, brancas, loiras, certo? São as pessoas que estão lá na elite, lá em cima no poder, são aquelas que detêm todo o poder para si, que dizem como a gente deve agir, são os grandes políticos, são os grandes empresários, são os grandes intelectuais, são aquelas pessoas que têm muito poder na nossa sociedade. Então, imaginem Barbie como sendo a pessoa que tem muito poder na sociedade. Barbie é cara? Só as originais. As originais são caras, né? Barbie... Professor, pelo que eu sei, as originais tem o quê? Custa R$50. Pai, eu só comprava... 50 reais no mínimo, né? Porque eu já vi umas que eram 100 e pouco. Uma boneca, 100 e pouco numa boneca, meu amigo. Enfim. Mas a Barbie original é aquilo que representa o poder, o dinheiro. Tá entendendo? A Barbie original é aquilo que representa o dinheiro na nossa sociedade. É aquilo que representa as pessoas que têm poder. E essas pessoas que têm poder, elas são as pessoas que dominam também a língua portuguesa. Que dominam e que dizem o que é certo, que dizem o que é errado. Tá certo? Aí, ao redor da Barbie, estamos nós. As pessoas que trabalham, as pessoas que estudam, que estão na escola, tentando aprender um pouquinho dessa norma para serem inclusas. Porque se a gente não aprende a norma gramatical, se a gente não aprende português, a gente, de certa forma, acaba sendo excluído, certo? A gente vai ver aqui alguns exemplos da exclusão. Mas dominar a norma, ir para a escola, estudar, aprender a ler, aprender a escrever bem, é uma forma da gente ser incluído. Porque pensem bem, existem pessoas analfabetas, não existem? Vocês conhecem alguém que é analfabeto? Professor? Oi? Vocês conhecem, eu estou aqui ainda, eu só estou vendo aqui as respostas. Vocês conhecem, tem algumas pessoas que conhecem, outras pessoas que não, né? Uma pessoa analfabeta. Nós não devemos ter preconceito com as pessoas que não sabem ler, que são analfabetas, isso é claro. A gente não deve ter preconceito. Mas, quando uma pessoa ela não sabe ler, ela dificilmente, eu não estou dizendo que ela nunca chegue ao sucesso, mas em um mundo
em que a leitura é muito importante, em que existem escolas, uma pessoa que não sabe ler, ela dificilmente arruma um emprego muito bom, né? Ela dificilmente chega a uma universidade, ela dificilmente conclui um curso na universidade, dificilmente ela consegue, né, uma ascensão social, consegue se destacar socialmente, certo? Então, assim, vejam por esse lado. Se a gente está na escola, se vocês estão na escola, se vocês estão estudando português, é porque vocês querem saber ler, porque vocês provavelmente sonham em ser alguma coisa, em ter algum emprego, não sei, talvez alguém sonhe em ser médico, ou engenheiro, ou professor também, ou psicólogo, enfim. Vocês sonham com algum emprego, e esse emprego, para exercer esse emprego, para conseguir esse emprego, vocês precisam saber ler e escrever, tá certo? Então, imaginem as pessoas que estão excluídas desse processo, excluídas dessa leitura e dessa escrita. Elas são marginalizadas, ou seja, elas são colocadas à margem da sociedade, tá bom? São excluídas do processo. Nós, aqui na bandeira do Brasil, nós somos as pessoas que estamos aqui na parte amarela, estamos tentando conquistar esse poder de querer, de escolher o nosso emprego, né, esse poder de entrar na universidade, esse poder de estudar, esse poder, por exemplo, de assistir uma série e entender o que é que a série está querendo dizer, de assistir um filme e entender o que é que o filme está querendo dizer, né, de conversar com outras pessoas e trocar ideias, assim, massa, sobre o mundo, sobre ciência, sobre história, de saber o que aconteceu no passado, como os acontecimentos históricos, eles definem o que a gente é hoje. Então, assim, a gente está estudando para isso, né? Então, nós estamos nessa parte amarela. E aí, nas margens, estão essas pessoas. Vejam bem. O que é que você sente, Alexandro, ao ver, por exemplo, esse homem com esse menino aqui no lixão? Não tô vendo não, professor. Não tá vendo, não? Não. Tu tá vendo a bandeira do Brasil? Não. É o primeiro, Alex. Eu tô vendo. Tá? Vê aí, Alex. Tô. Se tu consegue ver. Eu também tô vendo, professor. Agora eu tô, professor. Pronto. Então, veja aqui, o que é que você sente ao ver essa imagem desse menino, ó o mouse aqui, com esse homem no lixão? Dó. Dó? Uhum. Se você fosse explicar em mais palavras, o que é que você falaria? Não sei. Você... Peraí, calma. Você acha que eles estão aí por quê? Não sei, professor. Porque não tem onde morar. Porque não tem onde morar? Falta de dinheiro. Também. Tá certo. Muito obrigado, Alex. A gente sente realmente dó, a gente sente pena, né, também. E a gente sente um peso, né, de certa forma. Assim, nossa, essas pessoas estão aí nessa condição. Então, vejam aqui, no detalhezinho dessa imagem, vejam que o menino está segurando um papel, né, como se fosse uma revista. Provavelmente, por essa imagem, eles são catadores de papel, catadores de material reciclável, né, no lixo. E aí você vê uma criança assim, que deveria estar na escola, né, mas ela não tem condições. É culpa dela? Pergunto a vocês. Não. Não, é culpa do dinheiro. É culpa do pai dela? Dos pais? Não. Não. Também. Nem sempre, né? Professor, Diga, Débora. isso é considerado trabalho infantil, catalixo? Criança? Catalixo? Sim, é considerado, sim. Os pais podem ser presos? Assim, Pedro, até pode responder processo por isso. O filho pode ir para o conselho tutelar, ser retirado da família,
Mas, assim, preso é difícil. Tá, obrigado. Eu tô vendo jovens com uma arma na mão. O que é que você sente, Maria? É Maria que tá falando? Maria. O que é que você sente, Maria, ao ver esses jovens com armas na mão? Se eu fosse eles, eu não fazia isso, né? Você acha que eles tiveram a oportunidade? Que você tem? Não. Provavelmente foram pessoas que não estudaram, né? Que frequentaram a escola. Pelo jeito é. Uhum. Por culpa deles? Ou não? Não, foi culpa deles, não. Não. Pode ser também, né? Mas eu acho que não. Obrigado, Maria. Então, olha, De nada. a gente vê aqui, esse menino aqui, esses 4 aqui, com armas na mão. Pedro, desliga, por favor, o microfone. A gente vê aqui esses 4 com arma na mão e a gente fica pensando, violência, né? Crianças que não deveriam, porque eles são crianças, adolescentes, não deveriam estar com a arma na mão, eles deveriam estar estudando, deveriam estar na escola, mas não exatamente por culpa deles, eles estão aí. Provavelmente eles têm oportunidades, não tiveram oportunidades, diferente de vocês, que estão tendo oportunidade agora de estudar, diferente de mim, que tive oportunidade e até hoje tenho. E essas aqui não tiveram oportunidade. Muitas vezes a escola é desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma escola de interior, tá vendo? Um quadro negro, quase caindo aos pedaços, as cadeiras às vezes falta até assento. Quando chove, isso aqui deve alagar, acho que não tem nem aula. As paredes às vezes com risco de cair a qualquer momento. Então vejam, isso aqui, essas desigualdades, são coisas que fazem as pessoas desistirem de estudar, abandonar os estudos e até entrar, talvez, no mundo do crime. Por quê? Porque o crime parece ser o mundo mais fácil para essas pessoas que não conseguiram estudar. Entenderam? Então, veja essa criança aqui, ó. Aqui no cantinho. O crime não compensa. O que é que você sente? Deixa eu desligar aqui. O que é que você sente, Lavínia, vendo essa criança aqui? Com uma pena e dó. Pena e dó? Sim. Se você pudesse fazer alguma coisa, dizer alguma coisa a ela, o que é que você diria? Não sei. É difícil. É difícil. Então, gente, eu quero mostrar para vocês, eu trouxe isso aqui para a gente refletir um pouquinho e para mostrar para vocês também o seguinte: essas pessoas que estão à margem, provavelmente, elas não têm acesso à língua portuguesa também. A língua é uma coisa que pode fazer elas compreenderem, interpretarem, estudarem e saírem dessa situação, certo? A escola, a educação, o que a gente faz na escola, são formas de tirar essas pessoas dessas situações, de impedir que essas pessoas cheguem a essas situações. Então, nós aqui, nós temos oportunidades, por mais que na nossa sociedade, que esteja difícil, né, nesse ensino à distância, é difícil, é mais difícil do que é presencialmente, mas a gente está tendo oportunidade, vocês estão com equipamento, com celular, com a internet, e conseguem assistir às aulas, a gente consegue dar aula para vocês. Então, de certa forma, vocês estão tendo essa oportunidade de estudar e de conhecer a língua, certo? E aí, o que é que a gente vê aqui? Desigualdade social, como Débora falou, a gente vê a ganância, né, de pessoas mais poderosas como a Barbie, que querem tudo para si, não querem dividir. E a gente vê também a questão da linguagem, dos estudos, como os estudos, eles separam, marginalizam, né? Eles incluem as pessoas, mas ao mesmo tempo eles deixam excluídas também as pessoas que estão de fora desse processo de educação. Quem está fora da educação, quem não sabe ler, quem não sabe escrever, quem não está na escola, então são essas pessoas que geralmente são marginalizadas. O que é marginalizadas? Colocadas à margem. Tá vendo aqui, ó?
à margem da bandeira do Brasil. A margem da bandeira do Brasil são essas pessoas excluídas que têm que trabalhar cedo desde crianças para se sustentar e não têm oportunidades de estudar e de aprender a língua portuguesa. Tá certo? Desigualdade humana também. Tá tudo muito presente. A escola, então, tem a missão de ensinar a variedade urbana de prestígio para que as pessoas não fiquem na marginalidade. Então, essa é a nossa missão. Impedir que vocês entrem nessa marginalidade aqui, que vocês consigam chegar onde vocês querem chegar, que vocês interpretem os textos, que vocês consigam interpretar, tá certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vocês têm uma ideia de por quê? Vocês têm uma ideia de por quê? A Barbie não quer que essas pessoas saiam da margem? Vocês sabem por que a Barbie quer que essas pessoas continuem na margem? Pra ela não sair do poder. Porque o que, Kevin? Pra ela não sair do poder. Isso, Kevin. Diz, Débora, completa aí. Eu acho que, tipo, também, além de ela não querer sair do poder, eu acho que ela também tem preconceito com as pessoas pobres e porque quer só tudo só para elas. Elas se acham no direito de ter só para ela. E as pessoas que não são dos níveis dela têm que ficar na pobreza mesmo. Aham. Muito obrigado, Débora. Também, eu acho que a Barbie tem um racismo com as pessoas pobres. Vamos dizer assim. Sim. Igual a Débora disse, igual a Débora, Kevin disse, ela quer ficar no poder mesmo. Sim, sim. Obrigado, Pedro. Então, alguém quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Alguém mais tem algum palpite a mais sobre por quê? Diz Maria. Não. Não? Tá certo. Então, ó, a gente vê aqui que realmente a Barbie ela não quer sair do poder. E se essas pessoas continuarem sem estudar, sem interpretar textos, sem entender de língua portuguesa, vocês acham que se essas pessoas continuarem assim, sem educação, elas vão conseguir ter poder e chegar e criticar as pessoas que estão no poder? Não. Então, a Barbie, que representa as pessoas ricas, muito ricas, que querem o poder só para elas não querem que a gente, que é pobre, estude para chegar lá, entendeu? Então, é melhor que a gente não estude, é melhor que a gente não tenha educação, porque se a gente tiver educação, a gente ameaça essas pessoas, a gente pode ter poder igual a elas, mas eles não querem que a gente tenha. Por isso, minha gente, que é importante que a gente estude, que a gente aproveite a oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje e em todos os dias na nossa escola, porque essas oportunidades elas não voltam e porque a gente quer poder também. E para a gente ter poder, a gente precisa ter educação. Beleza? Então, ó, Professor, Oi. eu acho que isso que está acontecendo no mundo, tipo os bandidos, roubos, tal, eu acho que isso acontece também por causa disso, porque as pessoas ficam muito revoltadas com isso. Com certeza, porque existe essa revolta, né? Se a gente não tem espaço, então o povo começa a quebrar as coisas, botar fogo para mostrar que existe, né? Quando existe uma sociedade que as pessoas fingem que as outras não existem, fingem que os mais pobres não existem, então os mais pobres às vezes vão lá e fazem aquelas manifestações todas para mostrar, ó, a gente existe, olhem para a gente. Como a gente viu aí, casos de racismo, né? Vidas negras importam também, como as brancas importam, como as idosas importam, como todos importam, certo? Ó, mas vocês entendem, né? A língua, ela é uma coisa que ela está sempre ligada à educação e ela é algo que garante poder às pessoas, tá certo? Então, saber língua portuguesa, dominar a língua portuguesa, vai garantir a você mais poder e vai impedir que você não fique nessas situações de marginalidade, tá bom? Vai impedir que você fique, aliás. Então, como a gente viu aqui, ó, a aula passada, a gente não pode julgar os outros pela forma como eles escrevem, como eles falam, porque a gente não sabe das condições do outro. Então, esse homem que escreveu aqui, por exemplo, estufamos todo tipo de bancos de viatura e cadeira, escreveu cadeira errado aqui, ó, errado não, escreveu inadequado,
A gente não pode rir disso aqui e achar, tipo, que a gente deve julgar ele, que a gente deve ter preconceito. Porque senão a gente vai estar sendo preconceituoso como o Barbie, tá certo? Se a gente usa aqui, ó, não existe pneumonia e nem raio-x. Isso aqui foi um médico, como eu falei para vocês na aula passada, escreveu isso aqui, zombando de um paciente do interior que falava pneumonia em vez de pneumonia e raio-x em vez de raio-x. Então, ele está sendo soberbo, ele está sendo muito tipo Barbie, entendeu? Tudo que a gente for fazer agora, a gente faz o seguinte. A gente faz assim agora. Olhe, você está sendo muito tipo Barbie, entendeu? Você está sendo muito tipo Barbie com esse seu preconceito. Af. Então, qualquer coisa a gente diz, ó, tipo Barbie. Aí a gente já sabe o que é. Quando uma pessoa é assim, preconceituosa, né, um médico preconceituoso, ele chegou na posição de poder, mas ele fica zombando dos outros, porque os outros não escrevem como ele escreve. Isso aí é errado, essa atitude do médico é errada. A gente não pode dizer se está certo ou errado escrever de tal ou tal forma. A gente deve dizer se está adequado. Se for uma prova e você escrever assim, está inadequado. Mas se for numa fala, você não tem estudo, você não tem instrução, então está adequado às suas condições de vida. A gente não pode ser preconceituoso, tá certo? A questão não é se está certo ou errado, mas se é adequado ou não falar e escrever assim. Eu vou repetir agora o vídeo de Giovanni Martins, já que a gente já discutiu sobre isso. A gente já discutiu sobre isso, certo? A gente vai ver agora o vídeo novamente para nós... Professor, de que hora vai terminar? De 4 horas. 4 e 5. Passar aqui para vocês, viu? O vídeo novamente. A intelectualidade ela é um conceito que foi sequestrado e colocaram na porta desse local de trancada a língua, sacou? Várias pessoas que não têm acesso à norma culta, que são talvez a maioria das pessoas no país, a intelectualidade ela é um conceito que foi sequestrado e aí colocaram na porta desse lugar onde ela está trancada a língua, sacou? Várias pessoas que não têm acesso à norma culta, que são talvez a maioria das pessoas no país, tá ligado? Elas são diminuídas por não ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá ligado? Eu acho que você falou uma parada muito louca no começo, que é de como a gente corrige alguém que tá falando errado, se a gente corrige ela... agora já tá me perdendo o que eu ia falar, mas tá firmão. Se a gente corrige ela, se é educado ou se isso é um preconceito, a gente precisa fazer isso ou se é um preconceito. Eu acho que a gente tem a bondade de fazer isso, tá ligado? Mas tem uma parada muito bacana que é a maneira como você faz, de você mostrar isso e não querendo humilhar aquela pessoa. Não querer se mostrar superior, porque eu sei como é o correto. Porque nem todo mundo tem acesso a essa norma culta, sabe? O que eu acho mais interessante de uma escrita que nem a dele é porque ela traz todo um universo junto com ela, sabe? E me choca muito que o Brasil, quando olha para esse universo, tá ligado? Isso me deixa triste, porque esse é um universo que todos nós, em alguma instância, tem contato com ele na rua. Então, quão distante você está e como você considera esse Brasil um Brasil maldito a ponto de olhar para o momento que ele escreve com uma linguagem coloquial, você dizer que isso é errado. E você, às vezes, nem mergulhou no conteúdo do que ele está falando. O que o Lucila está falando, porque a noção de certo e errado no que diz respeito ao uso da língua, ela nasce com a própria ideia de gramática. Gramática, lá vou eu com o meu grego. Da onde, hein? Que vem do grego gramis, que é escrever corretamente. Que é grama, que Pacacone. Grama é escrita. Então, gramática é o estudo ou a arte de escrever. Ora, você pensar a língua a partir da escrita e não da fala já é uma decisão cheia de consequências políticas e sociais. Porque em vez de você pensar a língua como um organismo vivo, dinâmico, de todos, você pensa a língua como um registro escrito. E pensem o que... A gramática foi inventada há mais de 2000 anos. Pensa o que foi o registro escrito nesses séculos todos.
Só uma pequena elite social gozava Quem podia saber ler e Então, a escrever? invenção Mulher não da podia, gramática já nasce como uma invenção de classe e permanece assim ao longo do tempo. Calma que não acabou. Se você... Então, vejam, no vídeo, o que é que o Emicida ele está falando, né? Emicida está dizendo assim, falando sobre o texto de Giovanni Martins, né? O livro que eu falei para vocês. Emicida diz, tá, a gente tem uma sociedade que fala dessa forma, que tem esse tipo de comportamento, né? Tem pessoas da favela que falam assim, tem uma linguagem coloquial. Aí o cara escreve um livro, né? O Giovanni lá, escreve um livro mostrando esse vocabulário e as pessoas têm preconceito muitas vezes sem nem ter visto o conteúdo, só pelas palavras, isso já mostra o Brasil em que a gente vive, né? Mostra o grau, a quantidade de Barbies que tem por aí, que tem aqui no nosso Brasil. Isso é bem complicado, é bem triste também. E o outro cara lá, ele diz, a escrita, ela é uma invenção da gramática, mas no começo de tudo, veio primeiro a fala, e depois é que veio a escrita. Não foi primeiro a escrita e depois a fala. Primeiro veio a fala, depois veio a escrita. Tá certo? Então, vejam aí como essa questão é importante. Se a fala veio primeiro, então por que a gente dá mais credibilidade, a gente dá mais valor à escrita? A gente deve respeitar, né? Na verdade, a gente deve respeitar todas as formas de falar, todas as formas de se comportar linguisticamente. Beleza, gente? Vocês entenderam? Conseguiram compreender? Uhul! Conseguiram! Que coisa boa! Que maravilha! Então, lembrem sempre, a questão, repitam comigo aí da casa de vocês. A questão não é se está certo ou errado, mas se é adequado ou não falar e escrever assim. Liga o microfone todo mundo liga o microfone agora. Uhul! Agora todo mundo olha para a tela que eu estou refletindo, que é o slide, e todo mundo vai falar junto, no 3. 1, 2, 3. A questão não Beleza, minha gente? Isso. Vamos assistir a novela. Só que me faltava agora. Eu vou dançar aqui. Vai, agora fazer a chamada final, tá certo? Quando eu for falando o nome de vocês, vocês vão dizendo eu lá no chat. Professor, Oi. o senhor tem mais alguma aula para dar? Tem... Quando? Hoje? Tenho, não. Tenho amanhã com vocês. Professor, então deixa mais no que uns 20 minutos? Oxente! Não, professor. Não, porque eu tenho planos para amanhã. Senhor. Tenho planos para amanhã. Fico feliz. Fico feliz pelo carinho. Não deixa nenhum minuto. Já vai acabar? Vou falar o nome e vocês vão dizendo eu, tá certo? Até novela tem aí. Alexandro. Anthony Vinícius. Anthony. Peraí, calma. Que eu me perdi aqui. Alexandro, Anthony Vinícius, Christian, Débora, Jéssica, Kevin, Lavínia, aqui.
Lilary. Maria das Dores. Mirella. Mirella. Pedro Rosendo. Cadassa. Opa! Esqueci o nome de alguém. Nobruzeta. Se eu esqueci o nome de alguém, fale agora ou cale-se para sempre. Opa! Todo mundo calado. Já falei seu nome. Pronto, então, minha gente, é isto. Muito obrigado pela participação de vocês hoje.